Oi, gente, boa noite. Sou eu, Marcele, né, monitora de literatura, e hoje a gente vai ver mais uma aula de literatura aqui no GAP, e a gente viu na última aula o romantismo, e hoje a gente vai ver o real naturalismo. No caso, são as escolas realista e naturalista. Só lembrando que eu vou explicar mais pra frente, mas o naturalismo é como se fosse um realismo também, só que científico. Mas hoje a gente vai ver o realismo e o naturalismo, tá certo? Então, quais são os objetivos dessa aula? O que a gente vai trabalhar nela? A gente vai entender esse contexto histórico do surgimento do real naturalismo, as diferenças entre eles e o romantismo, os marcos literários de cada uma dessas escolas, as características de cada uma delas, e o realismo e o naturalismo no nosso contexto, no contexto brasileiro, tá certo? Que é super importante para as provas que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, o que estava acontecendo na Europa nesse período? Porque o real naturalismo surgiu na segunda metade do século XIX, tá certo? Então, vai estar acontecendo a segunda revolução industrial, o auge do cientificismo, que é o surgimento do telégrafo, da luz elétrica, da locomotiva e do telefone. E uma coisa essencial é a Primavera dos Povos, em 1848. Porque isso vai, como eu disse, história, eu disse desde o romantismo, né? A história vai ser refletida nas artes. Por isso que é essencial a gente saber o que está acontecendo nos momentos históricos para a literatura, para as artes, para a pintura, para tudo isso que está acontecendo. Então, primeiro de tudo, em 1848, o que foi a Primavera dos Povos? Com o fim da Era Napoleônica, a gente vai ter uma Europa em que as várias nações vão querer manter o antigo regime. Não vão querer as ideias da Revolução Francesa e tudo mais. Eles vão querer manter o antigo regime e eles vão se unir no Congresso de Viena e vão formar a Santa Aliança que iam ficar contra qualquer coisa que ameaçasse as monarquias europeias. Tá certo? Elas iam formar essa aliança para justamente uma defender a outra, caso a autoridade delas fosse ameaçada. Só que o que estava acontecendo nesse período para ter essa Primavera dos Povos? Ok, teve a Santa Aliança e tudo mais. Só que estava tendo crise de colheita, então várias pessoas morrendo de fome. As fábricas estavam demitindo operários. Que mais? Tendências socialistas e nacionalistas. A gente vai ter a publicação do livro do Manifesto Comunista de Marx e Engels, que vai apoiar o operariado e o trabalhador nesse processo de luta contra o antigo regime. E sabe? E os produtos, claro, vão estar mais escassos por causa dessa essa crise na colheita que vai ter entre 1846, como eu disse, né? Essa crise na colheita que vai trazer essa fome entre 1846 e 1848. E foi aí que o campesinato, né, os camponeses operariados vão se unir nessa Primavera dos Povos contra o antigo regime, tá certo? A grande questão é que, mesmo eles se levantando contra o antigo regime, não vão trazer mudanças efetivas, tá bom? Mas foi importante por quê? Porque essa luta vai ser refletida na literatura. Porque eles viram que essa tendência de idealização, de que tudo é perfeito e tudo mais, do romantismo não cabe mais para a época. Inclusive, essas escolas que são antirromânticas, né, que é uma arte crítica, que vai trazer essa arte crítica devido a tudo que está acontecendo na segunda metade do século XIX, que são as escolas do realismo, naturalismo e parnasianismo, vão justamente trazer isso para a arte, porque no contexto, na realidade, né, no contexto histórico do momento, isso não tinha dado certo. Então, por mais que tivesse Primavera dos Povos em 1848, não deu certo ela, sabe? Por isso as escolas foram essenciais para trazer essa realidade e o contexto histórico para a literatura, tá bom? Então, assim, são três tendências antirromânticas que surgiram nessa segunda metade do século XIX, que são realismo, naturalismo e parnasianismo. Agora, o parnasianismo a gente não vai falar nessa aula, isso é tema de outra aula. Hoje a gente vai trabalhar mais o realismo e o naturalismo, né? O real naturalismo, que é o caso, porque o naturalismo, como eu disse, é como se fosse um realismo científico. Tá certo? Então vamos embora. Qual a diferença? Porque é importante dizer, né? Essa diferença do realismo, do naturalismo e do romantismo. O romantismo, como a gente viu, traz o subjetivismo, descrições idealizantes, a linguagem metafórica, poética, uma mulher idealizada, amor sublime. O casamento era o maior objetivo de um relacionamento amoroso, um herói íntegro. No realismo e no naturalismo, não. A gente vai ter um objetivismo no realismo, uma descrição e adjetivação presentes e objetivas, né? E vai captar o real como ele é, não vai idealizar nada. É a linguagem culta e direta, uma mulher não idealizada, a mulher com defeitos e qualidades, e um casamento com construção falida. Ele vai representar essa burguesia como algo falido, sabe? Não é uma coisa, o ápice da vida, a burguesia. Como o romantismo traz, como se fosse uma coisa boa. E não era problemático. E como eu disse, naturalismo é um realismo científico.
Então, ele vai trazer o objetivismo científico, temas de patologia social, determinismo, que o ser humano é influenciado, né? Como se o ambiente determinasse o que o ser humano vai ser. Então, por exemplo, se ele está num ambiente ruim, ele vai ser um ser humano que vai apresentar falhas, sabe? E a observação análise da realidade. Ser humano vai ser descrito sob a ótica do animalesco, sim, isso acontece muito. Eu vou mostrar alguns trechos assim. E uma linguagem simples. São livros que vão trazer uma linguagem simples e que dá para ler. Mesmo sendo livros, nossa, muitas pessoas ficam, né? É um livro antigo, século XIX. Mas você percebe pela linguagem que são livros que não tem uma linguagem muito rebuscada. Tem uma leitura que flui bem, sabe? Então, vamos aos marcos literários. Primeiro a gente vai para os marcos literários europeus, né? Que inclusive influenciaram os marcos literários brasileiros. E vamos para o marco literário do realismo. Qual foi? Aquele da imagem Gustave Flaubert. Meu francês é péssimo. Vamos francês aqui, minha gente. E qual foi o livro que ele escreveu, né? Ele escreveu em 1857, Madame Bovary. E qual é a história desse livro? Então, inclusive tem um filme, se vocês quiserem ver, tá certo? E qual é a história? A história vai começar contando a vida de Charles Bovary, que é um médico, e ele mora num vilarejo, e ele vai casado com uma mulher bem mais velha que ele. Só que essa mulher vai falecer, ele fica viúvo, e numa das consultas ele conhece um homem, que é um dos pacientes dele, né, que vive no campo também, e junto desse homem ele tem uma filha. E aos poucos, quando ele vai atendendo esse homem, ele vai se apaixonando por essa filha, e essa filha se chama Emma, que futuramente vai ser a Madame Bovary. O nome do homem, desse médico, é Charles Bovary, né, como eu disse. Então, Emma vai se casar com ele, e como é que é Emma, né? A gente fica se perguntando, o que vai fazer ela tomar essas atitudes que ela toma no livro. Então, ela vai ser uma jovem criada no campo, educada em um convento, vai ler muitos livros, e tem muitos sonhos burgueses. Ela lê muita coisa, e ela acha que a vida dela vai ser como ela lê nos livros, sabe? E ela diz assim, ela quer uma vida fora desse campo que ela tá vivendo, que é uma vida mais agitada e tudo mais. E ela vai casar com esse médico, com Charles Bovary, virando a Madame Bovary. Mas pouco tempo depois de casamento, ela vai perceber que a vida que ela tá levando de casada não é tão encantadora, mesmo ela tendo filhos, se casando e tudo mais, não é tão encantadora quanto ela imaginava, sabe? E cada dia mais angustiada e tudo mais. Ela vai se envolver com 2 homens. Isso mesmo. Vai atrás dessa liberdade que ela não buscava e vai se envolver com 2 homens. O primeiro deles é Rodolfo, que ela até cogita fugir com ele. Mas ele tem muito a perder e de última hora ele diz que não quer fugir com ela e abandona ela no dia da fuga. Daí ela volta pra tentar, assim, ter uma vida religiosa de novo, mas não dá certo. Ela se envolve com o segundo, depois desse primeiro, né? E esse segundo se chama Leon, o nome do segundo. E ele é mais novo que ela e depois de um tempo ele vai largar a Emma pra ficar com uma mulher mais nova. É aquilo, eu não vou assim, o que acontece? Eu não vou dizer o final. Mas ela fica muito decepcionada com eles dois, né? Claro. E ela vai estar abarrotada de dívidas. Porque, como eu disse, ela queria uma vida burguesa e agitada e tudo mais. E ela começa a gastar mais do que ela tem, né? Então, mesmo ela tendo um marido médico, mas ele era do interior e tudo mais. E ela começa a ficar abarrotada de dívidas e vai, assim, geradas pela infidelidade e tudo mais, pra sustentar essa vida que ela queria. E eu não vou dizer o final, gente, pra não ter spoiler, mas esses livros, assim, foram polêmicos na época, sabe? E por ser polêmicos, inclusive o Gustave Flaubert foi preso, mas depois ele foi solto. E por ser polêmico, assim, divulga mais o livro pra época, sabe? É como se trouxesse mais atenção pro livro e as pessoas quiseram comprar e ler o livro dele. Então, aqui tem um trecho do livro, que eu sempre gosto desses trechos pra... Não só pra gente aprender mais do livro e tudo mais, mas porque incentiva a ler. Eu lembro que quando eu tinha as aulas de literatura, quando o professor trazia os trechos, assim, eu ficava encantada e queria muito ler o livro, né, por esses trechos. Então, vamos lá. Como é que começa? Não o começo do livro, mas assim, ela falando, né? Charles tinha boa saúde e um ótimo aspecto. A sua reputação estava definitivamente estabelecida. Os camponeses estimavam-no por não ser orgulhoso. Acariciava as crianças, nunca entrava na taberna e, além disso, inspirava confiança pela sua moralidade. Acertava sobretudo com os catarros e as doenças de peito, tendo muito receio de matar os doentes. Charles realmente pouco mais receitava do que calmante. De quando em quando,
um médico, um escaldapés, um sanguessugas. Não é que tivesse medo da cirurgia, sangrava abundantemente as pessoas, como se fossem cavalos, e tinha um pulso de ferro para arrancar dentes. Sentia-se, além disso, mais irritada com ele. Com a idade, Charles ia adquirindo certos hábitos grosseiros. Isso já é Emma irritada com Charles, né? Meio que já mostrando esse desgaste no casamento. A sobremesa entretinha-se a cortar rolhas das garrafas vazias. Depois de comer, passava a língua sobre os dentes. Quando comia, soube fazer barulho de cada vez que engolia. E, como tivesse começado a engordar, os olhos já de si pequenos pareciam subir-lhe para a testa, empurrados pelas bochechas. Emma, às vezes, metia-lhe para dentro do colete a ola vermelha das camisolas, compunha-lhe a gravata. Ou punha, de parte, as luvas desbotadas, que ele se dispunha ainda a usar. E não era como pensava Charles por causa dele, era por ela própria, por expansão do seu egoísmo, por irritação nervosa. Às vezes também lhe falava de alguma coisa que tivesse lido, como do trecho de um romance, de uma peça nova, ou de histórias curiosas da alta roda, que vinham no folhetim. Porque afinal, Charles sempre era alguém, sempre com disposição para ouvir e pronto para dar sua aprovação. Muitas confidências fazia ela a cadelinha galga, e tê-las ia feito até as hastes do fogão e ao pêndulo do relógio. Então aqui é mostrando, né, como Emma estava já cansada de Charles e esse casamento já estava ficando, se deteriorando e tudo mais. E é uma crítica também a essa realidade. Como eu disse, realismo vai trazer essa crítica à realidade que estava se vivendo, a burguesia e tudo mais, não mostrando que era algo idealizado, algo bom, sabe? Que tanto é que mostra que Emma lia nos livros uma coisa, mas na vida real era totalmente outra, era o oposto. Mesmo ela sendo burguesa, tendo tudo às suas mãos, sabe? Ela não estava feliz com aquilo. E Flaubert trouxe isso no livro. Então, como vai ser essa linguagem, essa prosa realista, né? Como eu mostrei para vocês com um livro que é o Marco, que é Madame Bovary, o realismo vai ser marcado por interesses, contradições e vai ocorrer facilmente o adultério. E além disso vai surgir o herói problemático com fraquezas e certezas. Isso vai influenciar muito o realismo brasileiro, tá certo? E é importante a gente entender isso. Então, essa foi um apanhado geral das características dessa prosa realista, que é importante a gente entender isso. E já a partir desse primeiro marco que a gente viu, é bem diferente ele do romantismo, né? E vocês lembram de Senhora, que acabava com um final feliz? Eu vou tentar não dar spoiler, mas assim, os livros do realismo são realistas. Ele não vai trazer nada idealizado, tá certo? No, assim, se querer dar muito spoiler, mas não vai trazer nada idealizado. Feito Senhora, que ela quer casar com ele, aí ela compra ele não sabe que foi ela que comprou e tudo mais, mas no final, sabe? Não é desse jeito que dá certo. No realismo é completamente diferente. E os seres humanos são mostrados, como eu disse, com essas fraquezas, essas incertezas. Como foi o marco literário agora do naturalismo? Esse aqui é o segundo escritor, que é Émile Zola. E ele vai escrever esse livro, que é Thérèse Raquin. Então, qual é a história desse livro, que é importante a gente entender? Ele foi publicado em 1867, também na segunda metade do século XIX. E com a história, Thérèse vai se casar com Camille, que é o primo dela, e vai levar uma vida assim, monótona e tudo mais, ao lado do marido e da tia. Mas chega um amigo desse Camille, que é Laurent, em francês, que é Laurent, e vai mudar a vida de Thérèse, né? Ela vai se apaixonar por ele e vai tentar fugir com ele. E o marido vai tentar impedir. E é aí que vai ter medidas extremas, que eu também não vou dizer spoiler, mas foi um livro muito polêmico na época e muito criticado. E mais uma vez, quando é criticado, tem mais audiência, né? Mais pessoas querem ler. E ficou tão famoso que no ano seguinte dessa publicação, em 1868, foi feita a segunda edição dele. E nessa segunda edição, já no prefácio, Émile Zola vai trazer o máximo, assim, ele vai defender ao máximo esse naturalismo literário, sabe? E então, como era a prosa e a linguagem naturalista a partir desse livro, nessa época? Vai buscar explicações materialistas para o fenômeno da vida do espírito e fatores sociais vão ser reduzidos a fatores externos, sobretudo biológicos, como eu disse, o determinismo, né? Então, eles viam o ser humano como uma máquina, guiada pelo meio físico, social, sabe? Então, o que está externamente a ele vai determinar o que ele vai ser. E os personagens são produtos do meio. Então, isso é a ideia determinista da prosa naturalista.
Lembrando que o naturalismo é como se fosse um realismo científico. Vai trazer à tona a realidade, mas a crítica à burguesia e tudo mais, mas vai trazer essa ideia determinista, científica, tá certo? Então, só revisando essa oposição do realismo e naturalismo, é a principal diferença entre eles. Que o realismo vai trazer essa análise da força das instituições sobre o indivíduo, um retrato das relações humanas, que vai ter interesse, adultério e tudo mais. E no naturalismo, a gente vai analisar a força de fatores como a hereditariedade e o meio sobre o comportamento humano, tá certo? Então, todos os dois vão analisar e observar a realidade social, mas por procedimentos diferentes. Um vai falar das relações humanas e dos interesses, e o outro vai falar sobre esses fatores externos sobre o comportamento humano. Fatores externos, cientificamente falando, assim, sabe? Hereditariedade, o meio, físico, social. E qual vai ser... agora a gente vai entender, né, um pouquinho mais esses marcos literários brasileiros do realismo e do naturalismo. Né? Começando pelo realismo, qual vai ser esse primeiro marco literário? Que, no caso, o principal autor, né, que ele vai escrever o livro que é o marco literário, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é Machado de Assis. Machado de Assis vai ser... Ele aparece muito em prova, então é muito importante a gente entender sobre ele. Vai nascer no Rio de Janeiro, filho de carioca e imigrante açoriana, vai ser funcionário público, vai casar com portuguesa. E vai escrever cerca de 200 contos. Esses contos são maravilhosos, inclusive. Se vocês puderem ler, são incríveis. E esses romances aqui que ele vai escrever, em Memórias Póstumas, né, que é o marco literário do realismo da gente, vai vir também Quincas Borba, Dom Casmurro, que também é muito falado, Esaú e Jacó e Memorial de Ares. Esses são só alguns dos que ele escreveu, mas são os principais, assim, mais falados. Então, esse é o marco literário, né, do nosso realismo. E ele vai ser escrito, claro, por Machado de Assis. E como eu disse, vai ser escrito em folhetim. Vocês lembram que na última aula de romantismo eu falei de folhetim? Que hoje em dia a gente tem a novela, tem Netflix, tem muita coisa, a gente assiste, né? É a coisa mais simples. Tem YouTube e tudo mais. Mas antigamente, eles não tinham isso. Então, como é que eles acompanhavam essas histórias? Era pelo folhetim, que todo dia tinha folhetim, vários capítulos, e eles iam acompanhando essa novela, sabe? E, então, inclusive, é bom a gente falar que o contexto histórico dessa época, a gente tem 1878, né? Que é a época da libertação dos escravos, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, e a proclamação da República, que é em 1889. Então, a gente vai ter todo esse período de urbanização na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, na época. Tá certo? E além disso, também é bom a gente destacar que desde antes, meio que já estava começando esse período realista dentro do próprio romantismo. Vocês lembram de Castro Alves, trazendo a literatura social? Pronto, desde antes ele estava trazendo esse realismo dentro do romantismo, tá bom? E o romantismo mais vai se firmar mesmo o realismo com Memórias Póstumas, é o marco inicial dele, que foi escrito em 1881. Então, qual é a história? É a história de Brás Cubas, né, a autobiografia dele, que depois de morto ele vai reescrever as suas memórias. Então ele vai se intitular O Defunto Autor e vai trazer a retrospectiva da sua vida. É engraçado porque quando ele tá morto, é como se ele tivesse total liberdade para falar o que ele pensa, do que passou, do que ele passou pela vida, assim, de tudo. Então, esse distanciamento não vai prender ele às convenções sociais, sabe? Ele pode ser crítico, irônico, falar o que ele quiser. E entre os fatos narrados estão os amores juvenis dele, né, por Marcela, a mulher que amou ele por 15 meses antes do Conto de Réis, as inspirações da vida política, a amizade com Quincas Borba, que era um filósofo. Então, vamos ver um trecho para a gente entender mais ou menos como é que é o livro, que é muito bom esse trecho, né? Então, agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorando a chácara e o som estrídulo de uma navalha que o amolador está afiando lá fora, à porta de um correio. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida se ebuchava-me no peito. Com os ímpetos de vaga marinha, esvaia-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Morri de pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo.
E ele vai trazer toda a vida dele, as memórias e tudo mais. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais de Brás Cubas. É um livro também muito bom, gente. Esse aqui também é um clássico, que é um dos livros incríveis, assim, que é Dom Casmurro. E vai trazer o adultério sob a ótica de seu personagem, né? Dom Casmurro, que é o Bentinho. O nome dele é Bentinho. E que acredita ter sido traído por Capitu, que é a mulher dele. E, assim, como é que era essa história de amor entre Bentinho e Capitu? Eles se conheciam desde criança, né? Eles cresceram juntos e eles eram vizinhos e desde cedo eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Só que a mãe dele tinha prometido ele para tinha prometido que ele ia ficar destinado ao seminário e tudo mais, mas ele acaba não fazendo isso e escolhe a carreira liberal e vai se casar com o Capitu. Tudo certo. E eles têm um filho que se chama Ezequiel. E eles também têm um casal de amigos que se chamam Escobar e Sancha. A grande questão é que Escobar morre. Quando Escobar morre, Capitu chora, assim, desesperadamente. Tem até a cena no livro que eu lembro, eu tava lendo, que ela tá assim, ele só observando ela chorando, em frente ao caixão dele, e ela chorando. E ele tinha chorado também, ele tava sentindo mal e tudo mais, mas ele não tava, assim, feito ela. E é aí que Bentinho começa a desconfiar que ela tinha se envolvido com, que Capitu tivesse se envolvido com Escobar, e que Ezequiel era filho de Escobar. E à medida que Ezequiel vai crescendo, ele vai ficando muito parecido com o Escobar. Ele diz que o Ezequiel vai ficando idêntico ao Escobar, sabe? E assim, claro, o livro todo é narrado sob o ponto de vista de Bentinho, de Dom Casmurro. Então, é por isso que as pessoas falam, mas será que traiu, não traiu? Aqui não tem dúvida. E esse livro é muito bom, gente. Leu, que é muito incrível esse livro. E, assim, e ficam na grande dúvida, sabe? Eita, porque ele fica descrevendo de um jeito, como se ela tivesse traído ou não e tudo mais. Mas como se ela tivesse traído, na verdade, né? Mas a gente fica, sabe? Ele contando a história, o que será que aconteceu mesmo? Será que teve mesmo isso ou é coisa da cabeça dele, sabe? Então vamos para um trecho. Esse é um dos textos, assim, mais... Quando eu tava lendo, o que me deu mais... Eu fiquei, assim, mais agoniada, porque ele chega e tem uma hora que ele tá conversando com o Ezequiel. Conversando com o Ezequiel, não. Ele tá na cozinha, tá tomando café e ele pensa em envenenar o menino. Justamente isso. Ele pensa em envenenar Ezequiel. E eu não vou dizer o que acontece, né? Pra não dar spoiler. Toda vez é isso. Mas não posso dar spoiler. Mas, assim, foi uma das cenas que me pegou, assim. E eu fiquei, caramba, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso mesmo? Eu não acredito que ele vai fazer isso. E olha como é o trecho. Ele diz assim, o Dom Casmurro, Bentinho. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tenho esquecido de toda a minha história romana. Lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano. Bastou-me ocupar aquele pouco tempo e, para em tudo, imitá-lo. Estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso, tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo, para intrepidantemente morrer. Um dos males da ignorância é não ter esse remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira. Mas estou que muito mais gente poderia ter mais seus dias, se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos morlivros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me que, para não ser encontrado ao pé de mim, o livro de Plutarco, nem ser dada notícia nas gazetas com a da cor das calças que eu então vestia, assentei de pô-lo novamente em seu lugar antes de beber o veneno. O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficava a xícara. Já a casa estava em rumores, era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café. Os olhos vagos, a memória em desdêmona inocente, o espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me um ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a olhar ao longe,
no caso ele, Ezequiel. Acabemos com isto, eu pensei. E ele vai continuando. O que vai acontecer depois? Não vou dizer. Mas ele vai continuando a história. Tudo que vai acontecendo nessa cena, sabe, gente? E é um livro muito incrível, muito bem feito. E agora os marcos literários do naturalismo, né? Esse autor é o Aloysio Azevedo, que foi nascido no Maranhão, e ele escreveu 2 livros. O Mulato, que é o primeiro romance naturalista publicado, que é o marco do naturalismo, né? E o Cortiço. Então, qual é a história do Mulato? O Mulato vai apresentar a história de um amor impossível entre um mulato chamado Raimundo, que é filho bastardo de um comerciante português com escrava negra, com a prima, que é Ana Rosa. E apesar dos dois serem muito apaixonados, a sociedade racista vai impedir deles ficarem juntos. E a própria família vai se opor aos dois ficarem juntos, né? Porque não querem ver Raimundo casado com uma escrava. E a história vai narrar, né? Vai se passar no Maranhão. E lá o abolicionismo, né, era uma das províncias mais atrasadas do país. O abolicionismo e a democracia estavam longe de ganharem muitos simpatizantes. E em um lado, a Luísa vai trazer essa realidade no livro, né? Então, mostrando como a sociedade era preconceituosa, racista. E tem aquilo, por mais que o naturalismo fosse muito determinista e trouxesse o meio influenciando esse comportamento dos seres humanos, sabe? Ele vai trazer classes que nunca foram trabalhadas na literatura. Então, essa questão do pensamento racista, como é retrógrado e não combina nunca, jamais. Então, ele vai trazer essas classes e essa realidade, sabe, para os livros, o que é muito incrível para a época. E o ambiente social, né, do seu tempo, especialmente no interior do Maranhão, era muito marcado pela Igreja Católica e pelo viés anti-abolicionista. Então, o livro vai denunciar a injustiça social e o preconceito, o racismo vivido pelos negros naquela região do Brasil. Tá certo? O segundo livro, também mais uma vez naturalista, que vai trazer essa questão determinista e tal, mas que vai trazer à tona realidades sociais que eram excluídas, consideradas invisíveis, sabe? Que não traziam à tona na literatura. Então, vai narrar a história de um grupo de pessoas que vão habitar o cortiço pertencente ao imigrante português, João Romão. E esse cortiço é habitado por vários tipos humanos, trabalhadores, prostitutas, lavadeiros. E é bom a gente destacar que esse romance, os romances naturalistas são chamados também de romance de tese ou romance experimental, tá certo? Então, quando você viu romance de tese, romance experimental, significa que é do naturalismo, porque esse conceito foi elaborado pelo Émile Zola, aquele que eu falei no início do marco naturalista europeu. Então, ele vai trazer com esse conceito, porque a realidade vai ser observada por uma perspectiva científica. Então, não vai ter a idealização romântica e a sociedade vai ser mostrada fielmente, sabe? Vai ter um retrato fiel da sociedade. Então, como é um trecho do Cortiça. Eram 5 horas da manhã e o Cortiça acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de mais de fêmeas. A gente já tá vendo aí que já traz essa questão de mais de fêmeas, é como se fossem seres humanos animalistas, assim, sabe? Uns após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coisas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada no nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em molhar o pelo, ao contrário, e tinham a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá. Dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Eles passavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem no recanto das hortas. Então, esse livro também é essencial para o naturalismo e também é um livro incrível. E ele foi escrito em 1890, tá, gente? Mas também todos são escritos na segunda metade do século XIX. Então, agora Raul Pompeia, né? Mais um representante do naturalismo. Mas assim, ok, eu vou falar mais um pouquinho, porque não é bem naturalismo em si. E ele estudou direito e participou do movimento abolicionista republicano.
Ele vai escrever o Ateneu, né, que é a obra de maior destaque, por trazer uma linguagem nova e peculiar, e ela é classificada assim, não é uma obra puramente naturalista. Naturalista, traz um pouco também de obras parnasianas, sabe? Mas parnasianismo não é tema sala, né, da próxima. Mas também também uma escola antirromântica, tá, gente? Foram as 3 escolas do período. Romantismo não, realismo, naturalismo e parnasianismo. As 3 tendências antirromânticas da segunda metade do século XIX. E com a história do Ateneu, né? A história do adolescente Sérgio, que ele vai trazer essa... Como se fosse também as memórias dele, comunicar do ponto de vista dele, na época que ele estudava nesse colégio interno, que é o Ateneu. Então vai trazer alegrias, tristezas, decepções, entusiasmos. Ele vai trazer também isso com muita ironia, decepção, né? E ressentido pelo que ele viveu durante a adolescência nesse colégio. E essa reconstrução compreende uma descrição expressionista de pessoas e ambientes. Então ele vai trazer uma característica de cada colega, cada professor, cada diretor. E a intenção era realmente ele escrever um livro falando de cada um, né? De cada um desses personagens que estavam presentes na vida dele nessa época. Então, vamos para o trecho do livro, né? Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos em tempos reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente novidade como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos da última remessa. Então, esse livro, aqui já ele falando do diretor, né? E esse livro foi escrito em 1878, todos são desse período. E foi isso, gente. Foi uma aula assim mais curtinha. Não é tranquila a aula de realismo e naturalismo, mas é essencial a gente estudar bem direitinho esses períodos, né? Porque se cobra muito, principalmente Machado de Assis. Machado de Assis eu acho que o que mais se cobra, Luiz Azevedo também se cobra muito. Se fala muito dele em provas. E é essencial a gente entender eles. E foi muito bom estar com vocês nessa aula. E se vocês quiserem ler livros, né, coisa, podem debater comigo, que é muito bom debater esses livros maravilhosos. E é isso, gente. Tchau. Vou lá, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.